Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor José Oliveira e quero aqui compartilhar a mensagem, a palavra que Deus colocou no meu coração. Tenho a certeza que vai ser vida para você se levantar, colocar de pé e a sua vida ser transformada hoje em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz em Mateus 10:20, o Espírito falará em vós. Aqui os discípulos estavam perguntando para Jesus o que eles iriam fazer no momento que fossem interrogados. Aí Jesus diz, o Espírito falará em vós. É o Espírito que vai falar hoje através da minha vida para abençoar a sua. Nós estamos em sintonia, me preparei para este culto. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida nesta tarde, amém? E você sairá daqui com a vitória. No final, nós estaremos fazendo a oração do valente. Quem aqui é valente do Senhor? Então, quem aqui está hoje, não recebeu esse Salmo 91, esse lencinho, depois os obreiros estarão entregando para vocês e nós estaremos orando junto. A oração do valente é a oração do crente. Nós estaremos juntos na mesma fé, na mesma concordância, e temos daqui a pouco ainda culto às 14 horas, às 17, às 19h30, com o pastor Jaime de Amorim Campos e todos na mesma fé. Você que nos acompanha de casa pelo canal IGD, nós estamos agora ao vivo aqui na nossa sede estadual, fica na Avenida São João, número 791, bem próximo à estação do metrô República. Dá 200 metros mais ou menos, pode vir e vai ser bênção hoje. Temos às 14 com o pastor Almir, às 17 com o pastor Anderson e às 19h30 o pastor Jaime de Amorim Campos retorna ao altar fazendo essa oração do valente e abençoando a sua vida com uma poderosa palavra em nome de Jesus, amém? E você que está aqui hoje, eu gostaria de chamar muito a sua atenção para coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E se nós não nos atentarmos, nós podemos tropeçar, nós podemos ter perdas, nós podemos ter quedas e depois iremos nos perguntar, mas como que isso aconteceu? Por que a minha vida não caminha para frente? Por que parece que eu não consigo evoluir com o passar do tempo? Não tem pessoas que têm essa sensação? Parece que o tempo passa, passam-se os anos, passa o tempo e ela continua na mesma posição, estagnada, parada. Parece que tudo muda, mas ela não. Parece que o tempo evolui, as pessoas crescem e ela continua ali no mesmo lugar. Nós precisamos nos atentar naquilo que nós fazemos, nós precisamos nos atentar naquilo que nós pensamos, nós precisamos nos atentar para aquilo que nós falamos. Porque aquilo que nós pronunciamos é aquilo que está dentro de nós. Aquilo que nós pronunciamos, damos vida, damos voz, é aquilo que está dentro do nosso coração. E eu pergunto a você, o que você tem colecionado dentro de si? Quais são os seus pensamentos a respeito de você mesmo, a respeito de um problema, a respeito de uma situação? O que você imagina diante do problema que você pode fazer ou deixar de fazer? Como pensa a sua alma, assim é. E hoje eu gostaria que você prestasse muita atenção. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. A nossa mensagem vai dar início aqui. Nesse versículo, o pastor Jaime, ele quando cita Josué 1:8, ele diz de 3 passos que nós temos aqui. E desses 3 passos nós iremos estudar um hoje, o segundo passo semana que vem e o terceiro passo na outra segunda-feira. Então esse mês de novembro nós vamos estudar 3 passos para a prosperidade. Você vai entender o porquê. Josué capítulo 1 no versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, não se apartar da sua boca. Quando não se aparta da sua boca é porque você está pronunciando, é porque você está falando, porque está dentro do seu coração e você está dando vida, está dando voz. E é isso que nós iremos falar hoje. Continuando o versículo, antes medita nele dia e noite. Nessa parte é a parte do pensamento, aquilo que você está pensando, aquilo que você está meditando. Mas é o que? É na palavra de Deus. Continuando, para que tenhas cuidado de fazer é uma ação, uma atitude que você precisa colocar em prática. Então aqui estão 3 passos: falar, pensar e fazer, agir, ter uma iniciativa. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então o caminho ele será prosperado, será próspero, sim ou não? Quando você, primeiro,
não se apartar da sua boca, não apartar da sua boca o livro desta lei. Então a primeira coisa que nós iremos estudar hoje, o falar. O que você tem falado, o que você tem pronunciado para a vida das pessoas, o que você tem proferido pode influenciar diretamente num sucesso, num fracasso, numa vitória ou numa derrota. Já parou para pensar? Quantas pessoas trabalham com outras que só sabem murmurar, só sabem reclamar, só sabem maldizer, só que não resolve nada. A pessoa que reclama, eu prefiro pensar que é uma pessoa que não consegue solucionar o problema, então ela arruma um escape como? Murmurando, reclamando, porque não tem atitude de ir lá e resolver. Por isso ela fica reclamando. Por isso a pessoa vive murmurando, porque ela não consegue ir lá e resolver a situação. Então ela prefere o quê? Isentar-se do problema, tirar o problema dela e começar o quê? Reclamar, murmurar. E isso não vai trazer bem nem para ela e nem para os outros, porque não vai resolver problema algum, porque não vai trazer benefício algum e o problema continuará lá. Agora acontece também que há pessoas que conseguem atrair o problema para si quando elas proferem palavras negativas, quando elas proferem palavras de destruição, e você precisa tomar cuidado para você não se enquadrar nesse tipo de pessoa, nesse tipo de gente que só sabe murmurar, só sabe reclamar. As pessoas não vão nem gostar de estar perto de você se você for esse tipo de pessoa. Quem é que gosta de ficar perto daquela pessoa que só reclama? Não tem. Todo mundo gosta de estar perto de quem tem palavras positivas, palavras de ânimo, palavras de vitória. E quando você aprender a lidar com a sua língua, com o seu falar, você vai entender que a prosperidade está se aproximando. Você vai entender que a prosperidade estará próxima de você. Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, porque então farás prosperar o teu caminho. E agora a nossa referência, a nossa base para nós, de um homem que falou da maneira correta, de que agiu, de que pensou da maneira correta, é Jesus. Ele é a nossa referência, é a nossa base. Tanto que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu de Cristo. Quem você deve imitar? É Cristo. É Ele que você deve imitar. E depois, ter a ousadia também de dizer, como Paulo disse: sede meu imitador, porque eu estou imitando Cristo. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 12, no versículo 34, o pastor Davi vai estar colocando, Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus dizendo: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Aí também há uma contradição. Em que sentido? Tem pessoas que elas vivem, as atitudes delas não condiz com aquilo que elas estão dizendo. É uma pessoa que não ajuda o próximo e vive falando de ajudar o próximo. Vê que não está em concordância. Há uma contradição aí. Ela precisa dizer, só que também viver aquilo que ela diz. Amém? E Jesus continua: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Tem um ditado que diz: a boca fala do que o coração está cheio. Jesus disse, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Quando você estiver falando para as pessoas, quando você estiver conversando, quando estiver num bate-papo, as pessoas irão conhecer você simplesmente por aquilo que você diz. Há pessoas que têm a mania de ficar malhando o próximo, falando mal. Quanto mais você fala do seu próximo, quanto mais você vive falando dos outros, mais as pessoas conhecem você. E não o próximo, mas conhecerão você. Irão ficar até com receio de ficar próximo de você, porque irão pensar: poxa, se o Joãozinho fala mal do Zezinho, então ele vai falar mal de mim também. Do que fala a sua boca é o que há em abundância no coração. Foi o próprio Jesus que disse isso, falando ali, raça de víbora. Ele estava incomodado com aquela situação de pessoas que estavam dizendo ser uma coisa, só que na realidade eram outras. Meu irmão, entenda, para você prosperar, para você ter uma vida bem sucedida, aprenda a ser uma pessoa que leva as pessoas para frente. Aprenda a ser uma pessoa que leva as pessoas para o alto. Aprenda a colocar as pessoas, ao invés de colocá-las para baixo, denegrir a imagem dela, talvez: pastor, mas como posso dizer, é uma opinião que eu estou dando, mas é construtiva. Não vem com essa de que o defeito, você está maldizendo alguém apenas para levantar ela. Há um momento de repreensão, há um momento de exortação, que todo mundo às vezes precisa de um chacoalhão, sim. Só que se for para deixar a pessoa para baixo, desmotivada, é melhor se calar, é melhor ficar quieto.
Quando você aprender isso, você vai ver que as pessoas vão confiar em você, vão colocar responsabilidades nas suas mãos e você vai passar a prosperar. Porque as pessoas vão ver um homem, uma mulher otimista, que não olha o problema e começa a se apavorar. Não, ela vai olhar o problema e vai falar: eu vou vencer, eu vou para cima, eu vou guerrear. Por quê? Porque eu sei quem está do meu lado, eu sei quem está comigo. A meditação que está aqui em Josué é do livro desta lei. Qual o livro desta lei hoje para nós? É a palavra de Deus. Nela que nós precisamos meditar, nela que nós devemos nos ocupar. Quando você se ocupar com coisas vãs, que não trazem produtividade nenhuma para o seu dia a dia, infelizmente, meu irmão, infelizmente, você não vai conseguir crescer na vida. Eu tenho um colega meu, eu posso dizer um amigo ministerial, o pastor Sérgio Donizete, está lá em Manaus. E ele é um homem que medita muito na palavra, lê muito a Bíblia. E eu me lembro quando eu estava em Presidente Prudente, um amigo meu falou: nossa, eu gosto de falar com o Sérgio, porque todo exemplo que ele fala é da Bíblia. Tudo que ele fala é da Bíblia. Então, chega qualquer pessoa para falar de qualquer assunto, em qualquer momento, o que ele fala? Ele fala da Bíblia. Ele traz um exemplo bíblico, porque aquilo está fresco na memória dele. Porque está meditando dia e noite. E eu me lembrei disso depois. A gente é amigo, ele fala: Tico, quando o cara quer descer para o Egito, não tem quem faça ele voltar. Tudo que vem na mente dele, tudo que vem na memória, é se referindo à palavra de Deus. E nós prezamos também ser esse tipo de pessoa, que vai falar o que está em abundância no coração. Você precisa, meu irmão, se até hoje você está na igreja, ainda não leu a Bíblia toda, corre que dá tempo ainda. Vamos aprender a meditar na palavra de Deus, para você poder falar isso para as pessoas também. Não estou aqui julgando quem leu, quem deixou de ler. Não, mas só que se todo bom cristão pegar durante um ano, 3, 4 capítulos por dia, num ano, pronto, ele leu a Bíblia toda. Eu me lembro quando eu estava de obreiro, eu entrei com 12 anos, e aquilo me incomodava, eu ali de terno, gravata, ajudando no horário do culto. Aí chegava uma pessoa de fora: ô José, você já leu a Bíblia toda? Não. Aquilo me incomodava. Aí depois, quando você tem a opinião, você fala: não, eu vou ler, vou meditar, pronto. Você já tem pelo menos autonomia para falar: não, eu já li a Bíblia toda, eu sei o que eu estou falando. Isso é verdade, nós precisamos aprender que a nossa meditação precisa estar na palavra de Deus e ponto. Jesus, quando estava no deserto, o diabo veio tentar ele repreendeu o diabo como? Com a palavra. Por quê? Estava na boca dele. E Jesus não tinha nem saído ainda para fazer milagres, para realizar ainda os sinais. Ele nem tinha saído ainda do deserto para concluir milagres, para levar salvação e tudo mais. Ele estava ali sendo preparado, só que a palavra já estava na boca dele. Quando o diabo vinha tentar, usava até a palavra. Ele usava também a palavra e tome no diabo. E é assim que nós precisamos agir. Não é por força, nem por violência, nem por aquilo que você acha, mas por aquilo que a palavra de Deus declara. Por aquilo que a palavra de Deus diz. Fora dela, não há vida, não há verdade e também não vai haver prosperidade. Você precisa aprender que o seu sucesso, a sua prosperidade, tudo que você precisa, está contido aqui na palavra de Deus. Não há sucesso fora. Se for, é momentâneo e algo que logo, logo vai se acabar também. Amém? Eu me lembro no filme Deus Não Está Morto, aquele primeiro filme que teve, havia ali aquela senhorinha, estava doente, e o filho dela chegou todo arrogante, um homem bem sucedido, e começou a falar ali com ela. Ela num estado de demência, ele falou: de que adianta servir a Deus a vida toda, e olha agora como você está, demente, está aí debilitada, precisando da ajuda dos outros, e eu estou aqui, bem sucedido, realizado. Está aí, até a capa do filme, o pastor Davi colocou: Deus não está morto. E naquele momento, como se ela fosse usada ali pelo Espírito Santo, ela falou, ela proferiu ali para a vida do filho dela: o diabo, ele permite que as pessoas fiquem numa vida tranquila, sossegada, mas na verdade é como uma prisão. Quando a porta se fechar, não há mais tempo. Não se iluda com o sucesso momentâneo. Não se iluda com uma vantagem, com um dinheiro, uma vantagem que você tem, um dinheiro fácil que entrou, porque é passageiro. Agora, com Deus, a prosperidade é certa. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, porque então farás prosperar o teu caminho. Amém? Abra sua Bíblia agora comigo em João, capítulo 7. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 7.
João capítulo 7, no versículo 39, diz assim, é um dos textos para mim mais fantásticos da Bíblia, é um dos textos que eu gosto muito de fazer a leitura dele, porque eu vejo como que foi a reação de pessoas ao chegarem diante de Jesus. Será que Jesus tinha autoridade no falar, sim ou não? Acompanhe comigo, João 7, 39, e isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Só que ali homens, guardas, servidores começaram a se incomodar com aquilo que Jesus falava. E o que fizeram? Versículo 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores, tem tradução que diz guardas, foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Olha que impactante agora, versículo 46. Nunca homem algum falou assim como este homem. Agora imagina, foram servidores, guardas, foram até Jesus para quê? Para prender. Chegaram lá, viram Jesus falando, voltaram para trás. Por que vocês não trouxeram esse homem? Nunca, jamais houve homem algum que falou como este homem. Foram impactados por aquilo que Jesus estava falando. Mas como que Jesus falava? Como que era o falar de Jesus? Abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Se você tiver caneta, papel, vai anotando aí, depois meditar em casa. Lucas 4, 32. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com quê? Era com autoridade, era assim que Jesus lidava, era assim que ele falava, com autoridade. Agora nós estamos saindo, ao invés de falar sobre falar positivo, falar negativo, agora vamos falar verdadeiramente como que deve ser a sua fala, com autoridade. Quando você tem a palavra, você passa a falar com autoridade, porque você passa a falar baseado nela. Quantas mulheres de Deus, guerreiras, homens, chegaram diante de um laudo médico e falaram, eu não aceito isso, e o que aconteceu? A cura aconteceu, o milagre aconteceu, porque o que ela estava falando era autoridade concedida pela palavra de Deus, era autoridade concedida pelo próprio Deus, porque ela estava ali, sincronizada juntamente com Deus. Aquilo que os homens falaram não houve peso nenhum, apenas aquilo que Jesus declarou. E olha o significado da palavra autoridade, eu pesquisei e diz assim, autorização oficial para se realizar algo, isso é autoridade. Eu prefiro dizer, autorização celestial para realizar algo, direito ou poder de ordenar. Agora eu vou lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 19, 10, perdão. Na tradução NVI diz assim, eu lhes dei o quê? Autoridade. É Jesus que está dizendo, não está dizendo que vai dar. Ele já deu autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Na tradução tradicional diz, eis que vos dou poder. Tem tradução que diz, eis que vos dou autoridade independente. É isso que ele está dando para você. Mas por que ele está dando isso? Porque ele falava com autoridade. Todo mundo só pode dar aquilo que tem. Jesus, ele tinha autoridade no falar. Por isso que ele deu para nós também essa autoridade. E há muitos cristãos vivendo uma vida sem autoridade, deixando com que o diabo arranque a coroa. Quando a Bíblia declara que ele nos fez reis e sacerdotes. O rei tem autoridade, sim ou não? Ele tem, só que há pessoas que recebem a palavra de Deus, só que saem daqui e não tem autoridade para dizer, mal, eu não te aceito. Porque no momento não está nem prestando atenção na palavra. No momento que a palavra está sendo lançada, ela não está aqui, ativa. Só que Jesus disse, eis que vos dou poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. E nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum, mal algum, porque você tem autoridade. Não aceite que as pessoas venham querer menosprezar, não aceite que as pessoas venham querer enterrar os seus sonhos, dizer que não pode, que não dá, que está difícil. Não, porque autoridade você tem. Jesus, ele tinha autoridade, esse era o meio dele falar, e hoje nós temos também, porque ele nos delegou, ele nos deu autoridade, é uma autorização. Coloca lá de novo a tradução de autoridade. Autoridade, autorização oficial para realizar algo.
Biblicamente falando, autorização celestial para realizar algo, e você já tem essa autorização. Você já tem essa autoridade no mundo espiritual. Todo o poder foi dado a quem? A Jesus, e Ele nos delegou também. Você tem que tomar posse dessa palavra hoje. Hoje nós estamos falando apenas do falar. Aquilo que você declara tem fundamental importância no seu dia a dia. Se você declara derrota, infelizmente a sua vida vai ser de derrota. Se você declara vitória, a sua vida vai ser de vitória. Não tem como você declarar vitória baseado na palavra de Deus e sair e perder. Agora, quando você está revestido com a autoridade que Ele te dá, não tem mal que pare na sua frente. Você vence em nome de Jesus. Amém? Você tem que tomar posse dessa palavra. Provérbios 18, 21. Abra sua Bíblia, Salmos, Provérbios capítulo 18. No versículo 21. A morte e a vida estão onde? No poder da língua. É com ela que você pode prosperar, mas é com ela também que você pode entrar em declínio, em derrota, em fracasso. A morte e a vida estão no poder da língua. Então aquilo que você declara vai implicar diretamente nos resultados das suas batalhas, das suas guerras, seja vitória, seja derrota. Está aqui, ó. Um exemplo muito claro que nós temos disso, vou pedir o pastor Davi colocar, é o exemplo do Davi, quando ele estava de frente ao gigante. Qual foi a atitude dele? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 36, ele vai colocar ali, ó, 1 Samuel 17, 36, assim feria o teu servo, ele falando de si mesmo, o leão, como o urso, assim será com este incircunciso filisteu, porquanto afrontou o exército dos Deus vivos. O pastor Lucas, ele faz o culto aqui na terça-feira, meio-dia, e na semana passada, outro dia, nós estávamos conversando sobre a palavra de Deus, debatendo, e ele falou algo muito interessante. Enquanto todo mundo estava vendo aquele filisteu como gigante, olha como Davi viu, pode grifar aí, ó, incircunciso. Era assim que o Davi enxergava ele, assim que ele declarou. Ele não teve medo, porque ele sabia quem estava do lado dele. Assim será com esse incircunciso filisteu. Enquanto todo mundo falava gigante, olha como ele afrontou. Esse incircunciso, não olhe o gigante, se amedronte, fique com medo e saia correndo. Não enfrente ele. Foi isso que ele fez e venceu. Teve a vitória, mas ele declarou porque ele acreditava no Deus que estava com ele. Amém ou não amém? Outro exemplo também que nós temos, segundo livro dos Reis, capítulo 4, no versículo 23, o pastor Davi vai colocar, e disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Para você se localizar na história, havia essa sunamita, não podia ter filhos. Então foi o profeta ali, o Eliseu, passando até a casa dela, abençoou e falou, a um tempo determinado, a este tempo determinado, darás luz a um filho. E ela lhe concebeu. E o menino estava no campo com o pai, começou a gritar, ai minha cabeça, e foi levado para o quarto do homem de Deus. E ali, aquela mulher, ela saiu, se preparou para ir até o Eliseu. Só que o menino já estava morto. E o marido dela perguntou, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. O que ela respondeu? Tudo vai bem. O filho dela estava morto. O que ela declarou? Ela declarou a vida. Diante da morte, ela declarou a vida. O que ela teve? A vida. Diante da morte, meu irmão, diante do problema, você tem que declarar a vitória. E assim você terá a vitória. Aquilo que você declara, aquilo que você diz, aquilo que você faz, realmente será o resultado que você vai obter. Se você disser, não dá, não vai conseguir. Se você disser, dá, eu vou para cima, eu vou em frente, então você vai conseguir. Tudo depende da nossa posição em relação ao problema. Tudo depende de como nós iremos nos portar diante da dificuldade. Ali ela diz, tudo vai bem, mas o menino estava morto, sim ou não? Diante da morte ela declarou a vida. Diante do problema, você precisa declarar a solução também. Diante da dificuldade, você precisa declarar que o Deus que está com você é maior. Diante do gigante, aos olhos naturais, você declara, quem é esse incircunciso? Você precisa declarar, porque aí sim a sua vitória chegará, porque você está agindo com confiança. A sua boca vai falar daquilo que estiver cheio, o quê? O coração. Uma coisa muito importante, talvez vocês não saibam, até eu tempos atrás não sabia, mas fazendo aula básica de direito, a professora, ela ensinou até daqui da igreja,
a doutora Ana Paula, ela ensinou um negócio que eu achei muito interessante. No Código Civil, no artigo 1538, no inciso 2, fala o seguinte, que no momento da celebração ali do casamento, se o noivo ou a noiva disser por brincadeira, não aceito, o casamento é anulado. No momento é desfeito. Não tem casais que gostam de fazer gracinha tal, na hora ali da celebração? Então na hora que estiver no cartório, ou fazendo até aquele casamento religioso com efeito civil, e um ou outro vai lá e fala não por brincadeira, o casamento é anulado. O juiz de paz, ele tem a obrigação de cancelar, de anular o casamento por uma brincadeira. E todo mundo leva isso a sério. Agora, no mundo espiritual, às vezes nós não levamos a sério o poder da nossa palavra. Às vezes no mundo espiritual, nós não levamos a sério o poder daquilo que nós pronunciamos. Você precisa estar ligado para pronunciar a vitória, para pronunciar aquilo que vai te dar realmente a vitória. Há quantas pessoas que você conhece, que você vê um baita potencial nela, mas ela não acredita em si mesma, ela nunca vence, ela nunca consegue prosperar, nunca consegue sair do lugar. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 12. Tiago, capítulo 2, versículo 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. O início eu achei interessante. Assim falai e assim procedei. Mateus 5,37, Jesus disse: sede, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Sua palavra tem autoridade. Diante do mundo espiritual, você precisa ter autoridade para reivindicar o que é seu e ter a vitória. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Como disse aqui no exemplo, no cartório ali, nem por brincadeira, deve-se falar não, porque se falar, ali não, pronto, já não há a legitimidade, já não pode se realizar o casamento ali, pelo menos no dia não pode, só se for depois, porque é por livre e espontânea vontade, e essa livre e espontânea vontade você também tem no mundo espiritual, você tem hoje para decidir onde você quer ir. A morte e a vida estão aonde? No poder da língua. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, Atos, capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Aqui começando uma história muito legal. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em seu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isso ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Olha que história. Então ele vendeu uma propriedade. Ele poderia dizer ao apóstolo: vendi a propriedade, está aqui tanto, eu estou aqui ofertando. Era dele. Agora ele reteve parte do preço para quê? Para querer se aparecer aos homens. Tudo que eu vendi está aqui, toda a minha herdade, tudo aquilo que eu consegui está aqui. Só que não era verdade. Ele estava fazendo uma boa ação, só que para querer se aparecer aos homens. E a mulher dele sabia disso. Versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Para por aí. Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Agora eu posso dizer, Provérbios 18, 21, mais uma vez: a morte e a vida estão no poder da língua. E o que ela disse? Ela disse, sim, portanto. Aí foi o fim dela, ela mentiu. E no poder da língua ela encontrou a morte. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Irmão, tenha cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você pronuncia. A morte e a vida estão no poder da língua. Um exemplo claro, um exemplo de um homem que tinha essa autoridade que nós falamos aqui no início é quem? Jesus. Ele é a nossa referência. Agora, para finalizar, volte a sua Bíblia em Lucas capítulo 5.
Lucas capítulo 5, versículo 15. Porque a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava muita gente para o ouvir, para ser por ele curado das suas enfermidades. Então ali as pessoas se juntavam até Jesus primeiramente para quê? Para ouvir e depois para ser curado das suas enfermidades, porque eles sabiam que através da autoridade que Jesus tinha no falar, ele poderia curar. Irmão, você não sabe o poder que você tem, você não sabe a autoridade que você tem como filho de Deus quando você usar dessa autoridade. E o segredo de tudo isso, versículo 16, porém ele retirava-se para os desertos e ali fazia o quê? E ali ele orava. Você quer falar com autoridade diante do mal? Então você precisa falar com humildade diante de Deus, você precisa orar. Você quer falar com autoridade diante dos homens? Não vou dizer diante dos homens colocando aqui uma hierarquia, patrão, empregado, não. Mas com autoridade para as pessoas verem o que você está falando realmente é verdade. Quer essa autoridade? Você precisa também se refugiar e falar com Deus. Era aqui o que Jesus fazia. No versículo 16, eu achei primeiro fantástico o versículo 15, que as pessoas iam até ele para ouvir ele falar. Você está aqui hoje. É o Espírito Santo que está falando com você. Ai do homem, ai do pregador, ai do pastor, que se envaidecer, que se ensoberbecer, porque, nossa, minha igreja está muito cheia, pessoas vão lá para ouvir a minha palavra. Coitado desse homem. O pastor Jaime estava contando aqui ontem, que lá no Rio, havia vários pregadores ali tentando expulsar um demônio e tal, e ninguém conseguia. Chegou um pregador lá e soprou. No momento o diabo foi embora. E ele saiu todo se achando. Naquele momento o diabo entrou nele, ele nem sabia. A pessoa que ela dá a glória para si mesma, que se envaidece e não dá a glória a Deus, ela está muito longe de Deus. Você precisa aprender a se refugiar no Senhor. E o que será a consequência disso? Quando você se refugiar nele em oração, como Jesus fazia, você irá falar com autoridade. Lembre-se, João 7,46, ninguém nunca jamais falou como este homem. Se você quiser ter autoridade diante do mal, seja uma pessoa que entra diante de Deus e fala com humildade também diante dele. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ah, não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.